Meus amigos, até teve surpresa aí na convocação, mas se você espera toda vez surpreender com a lista do Tite, você tá esperando errado, pô. Simples assim. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e ponto final. A partir daqui, você faz o que você tem entender. Quiser dar like, dá. Quiser não dar, não dá. Nem quiser sair fora do vídeo, agora sai. E um abraço, meu amigo. Fica à vontade para fazer o que você quiser. Convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão em junho. E tinha o jogo com a Argentina que acabou cancelado. Essa data, o Tite queria seleção africana, estava olhando para a seleção europeia. Esse era o mundo ideal. Mas até a Copa do Catar, tinha no plano enfrentar seleção asiática. Sim, estava no bolo. Lembrando que no grupo da Copa do Mundo não tem uma seleção asiática, mas é uma escola a mais para se enfrentar, com variações. Não vejo alarde em cima disso. E aí você tem outras questões, né? Eliminatórias lá para a Copa Africana, enfim, tem Nations agora em outros continentes também. Vai ter o retorno da Nations na Europa, então não é fácil conseguir amistoso hoje em dia, como diria o outro. Mas vamos para a lista, porque o negócio afunilou ainda mais. Lembrando, serão 26 convocados para a Copa do Mundo. Na convocação de março, para as últimas rodadas das eliminatórias, o Tite convocou 25 nomes. Dessa vez ele convocou 27. Ele ainda não cravou os 26 ali, né? E aí tem uma grande surpresa e vários recados de que, ó, se tiverem ali 4, 5 vagas no máximo, é muita coisa, mesmo com 26. Teve gente que voltou e voltou com força para a seleção, tem gente mais do que consolidada e claramente nomes que perderam espaço. E, obviamente, as polêmicas de sempre. Mas vamos lá, goleiros Alisson, Ederson, Everton, zero surpresa, são os 3 goleiros da Copa do Catar. Laterais, Daniel Alves e Danilo, eles vão. Lateral esquerdo, Alexandro, Alex Telles e Arana. Aí tem uma questão, né? Ele levou um lateral esquerdo a mais para meio que definir, porque tinham 3 jogadores brigando por uma vaga. O Renan Lodge parece a parte dessa briga, e essa briga está entre Alex Telles e Arana. O Tite gosta muito de ambos. Em algum momento, acho até que teve preferência pelo Alex Telles. E o Alexandre está na Copa. Zagueiros, Thiago Silva, Militão. E aí você tem o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Essa vaga do Magalhães, ela já foi do Lucas Veríssimo, já foi do Felipe, em algum momento foi do Rodrigo Caio, continua quicando aí. Mas a lesão do Lucas Veríssimo, acho que botou uma bola quicando para quem está sendo repetidamente convocado, mas continua tendo uma brecha aí. Meias, Bruno Guimarães, consolidadíssimo. A ida dele para o Newcastle só fez ele crescer de produção, foi muito bem na seleção, está dentro. Casemiro, Fabinho, Fred, Paquetá e Coutinho, todos dentro. E a novidade, o Danilo. O Danilo tem uma questão. O Fabinho se machucou no último jogo de Premier League pelo Liverpool. E a comissão sabia disso. Não ficou claro se o Danilo está ali como esse primeiro homem ou se ele está numa função de segundo, ocupando um lugar, por exemplo, que na convocação passada foi do Arthur. O Danilo estaria como um terceiro elemento aí junto com Casemiro, Fabinho, ou ele entra numa briga num setor que tem Fred, Paquetá, o próprio Bruno Guimarães, já teve o Fred, o Douglas Luiz, outros nomes. E o Danilo vem crescendo há muito tempo. Não sei se vai para a Copa, mas claramente é o primeiro passo para ele estar no próximo ciclo, que não vai ser com o Tite, mas que ele vai estar, né? O Danilo é um jogador hoje pronto. E foi a grande novidade. E aí o Tite chamou 8 atacantes. Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, esses aí, nenhuma novidade. Tem o retorno do Gabriel Jesus, que fisicamente tinha algumas questões. E foi falado isso na coletiva. O Gabriel deu todas as respostas físicas que a comissão tinha dúvida, inclusive uma resposta até melhor do que a comissão estava imaginando. E tecnicamente foi muito bem de 1 mês e meio, 2 meses para cá. Então, da convocação de março, que ele ficou fora até agora, o Gabriel Jesus foi muito bem, fez grandes jogos, gols em jogos grandes, atuações importantes em jogos enormes pelo Manchester City, e tem a confiança do Tite por uma questão tática
e técnica que ele gosta. Então é natural o retorno do Gabriel Jesus, como foi natural o retorno do Richarlison lá atrás, já por questão física, está consolidado, jogando bem pela seleção, esse também está dentro. Matheus Cunha, Rodrigo e Martinelli, esses acho que ainda brigam. O Rodrigo, o Tite gosta muito, fez o que fez contra o Manchester City pelo Real Madrid, tem números espetaculares pelo Real Madrid em Champions. Então, assim, se mantiver essa pegada, vai. Você pode imaginar, putz, mas cadê o Antony? O Antony está machucado, senão o Antony estaria aí. E na convocação de março, Rodrigo e Antony estavam juntos. Então, não acho que seja uma concorrência, vai um ou vai outro. A minha questão é, se o Antony pudesse ser convocado agora, quem teria rodado era o Martinelli. O Matheus Cunha segue sendo a aposta repetida ou a tentativa de encontrar um camisa 9 que não será titular, mas será uma alternativa para o banco de reservas. O Tite sabe que pode ter o Richarlison fazendo esse papel de 9, o Matheus Cunha e, eventualmente, até o Gabriel Jesus. Mas tentou, nos últimos jogos, o Neymar como um falso 9, já que pelo lado esquerdo o Vinícius Júnior pediu passagem. Então, do lado esquerdo tem o Vini tomando esse papel, o Neymar por dentro flutuando como um construtor, que pode ser como falso 9, e do lado direito ou Rafinha, ou Antony, ou Rodrigo, enfim, qualquer outro jogador. E aí você tem por dentro Casemiro, Fred, Paquetá. Se precisar de um criador por dentro, provavelmente Felipe Coutinho, que se consolidou. Então você tem aqui 27 nomes. Com a volta do Antony, alguém aqui cai, um outro lateral esquerdo cairia e um atacante pode rodar, ou alguém do meio. O Tite, na coletiva, ele deixou muito claro que as 3 vagas extra, de 23 para 26, elas serão preenchidas com posições criativas e ofensivas. Então, é do meio para o ataque. E aí é um claro recado de que o jogo ele vai mudando. Defensivamente, a seleção está pronta. Ela está pronta. O meio-campo defensivo está pronto. A linha de defesa titular ela está pronta. Os nossos goleiros estão prontos. Não tem dúvida quanto a isso. A questão é, tem uma vaga no meio quicando, que dessa vez foi preenchida pelo Danilo, mas aí tem uma eventual volta de Gerson, ou Arthur, ou Douglas Luiz, ou quem você imaginar aí. Mas essa vaga está quicando e você tem vagas no ataque sobrando, né? O 9 não está certo, você ainda não tem essa definição sobre o camisa 9, e até sobre alternativas de lado, seja do lado esquerdo, seja do lado direito. E aí eu vou chegar numa explicação, na minha visão, dos jogadores que ficam fora, e daqui a pouco falo rapidamente, pincelo sobre o assunto Veiga, que acho que toma tempo demais na discussão sobre seleção. E aí eu fiz esse tweet, que até o pessoal da TNT utilizou lá, de quem, para mim, claramente está perdendo espaço na seleção, né? Everton Ribeiro, Gabigol, Firmino, Gerson, Renan Lodge nessa reta final. O Everton Ribeiro perdeu espaço para o Coutinho, e ele também não vinha bem. O Gabriel, por uma questão de flutuar para o lado, essa função desse atacante que flutua, perdeu sentido na cabeça do Tite, me parece, já que os pontas tomaram conta, né? E aí você tem Rafinha, Antony, Rodrigo, Vini Júnior, todos esses pedindo passagem. E aí você precisa ter ou um cara mais fixo ou um jogador bem aberto, que fisicamente dispute dentro da área e tal. E aí acho que nessa o Richarlison leva vantagem pelo histórico com a seleção, o Matheus Cunha por ser um 9 mais 9 de área do que necessariamente o Gabigol, mesmo entendendo que o Gabriel tem um poder de decisão, uma gana, né, uma sede para definir jogos, que eu acho que talvez valesse a pena ter no banco num momento agudo de Copa do Mundo. O Firmino, esse atacante que joga de costas para ajudar em transição, esse atacante mais construtor, também acho que perdeu espaço. E o Firmino claramente está à parte hoje. O Gerson eu vou tocar num assunto específico, e o Renan Lodge tem toda a questão da vacina, que eu acho que não deve ser diminuída, e também tem um ponto. Na seleção, o Renan Lodge estava sendo usado como um ponta pelo lado esquerdo, num 2-3-5 no momento ofensivo, ou num 3-2-5, dependendo do desenho, mas tinha uma linha de 5 lá no ataque, né? E aí você tinha os atacantes, mais o ponto esquerda formado pelo lateral esquerdo.
O Tite já falou sobre isso. Essa estratégia teve que ser adaptada, perdeu o sentido. A partir do momento que, e aí como eles chamam, jogadores de perninha rápida, né, os pontas, velozes, dribladores, tudo foram pedindo espaço, foram pedindo passagem. E ele foi adaptando. Ele falou, cara, eu tenho um cara para fazer esse papel. O Vini, por exemplo. Não faz sentido ter o Renan Lodge ali, aí entendo que o Alex Telles pode fazer o papel de lateral mais clássico, melhor que o Renan Lodge, e o Arana, acho que vive um momento, no geral, também melhor que o Renan Lodge. Então, eu respeito essa escolha, não acho problema nenhum o Renan Lodge ter perdido espaço. Se a gente for olhar a questão do Gerson, o Gerson está machucado, tá? Mas mesmo assim, o Gerson vem cumprindo um papel diferente no Olympique de Marseille. Não por acaso ele tem feito até mais gols que o habitual, né, participando mais do momento ofensivo, assim, decidindo. Se você olhar nos últimos 2 jogos, por exemplo, ele claramente jogou na linha de ataque aberto pelo lado esquerdo. Se a gente pegar os 2 últimos jogos do Olympique, né, por exemplo, né? Mas, no geral, na temporada, o mapa do Gerson tem sido esse. Ele não está brigando aqui como... isso aqui não é um mapa de um segundo homem, que seria a vaga sobrando na seleção. Aqui, nesse lugar, ele briga com Neymar, Coutinho, Paquetá, e aí Bruno Guimarães, eventualmente. Então, assim, eu acho normal, nesse momento, o Gerson ter ficado um pouco à parte da história, tá? Porque para a seleção o encaixe é outro ali. A dinâmica, por exemplo, que o Fred dá naquela função de segundo homem, ela é muito mais acelerada do que o Gerson, né? E o sem bola do Fred também é bem mais intenso que o do Gerson. E, de novo, está acompanhando os jogos do Fred, na seleção vem jogando bem. E no United ele recuperou toda a estabilidade lá. Por mais que a temporada não seja boa do United como um todo, né, o Fred faz o papel dele, e na seleção, nesse papel de segundo, eu acho que não deveria estar nem questionando o Fred, nem questionando. E a briga hoje do Gerson aqui no setor, tem o Bruno Guimarães que chegou engolindo, o Paquetá tem um mapa parecido com isso aqui, né, o Neymar em vários momentos mais central, então, e o Coutinho que tem toda a confiança e tecnicamente é mais jogador que o Gerson, e é uma outra característica para entregar para o time. Então eu entendo o Gerson tá fora, ter perdido um pouco de espaço agora. E a questão do Veiga, que, de novo, ficou fora, acho que está muito claro que não vai ser convocado. Você vê em vários momentos o Veiga visto como um ponta de lança, né? Um jogador que constrói por trás dos atacantes, mas sempre caindo um pouco mais para o lado direito. O melhor Veiga tem esse mapa aqui, olhando para o Brasileirão da Série A, mas se a gente quiser olhar, por exemplo, para Libertadores, assim, não vai ter muita diferença do papel do Veiga, né? Pegando aqui, ó, é bem preenchido por aqui. E se você quiser pegar, por exemplo, o Brasileirão do ano passado, a gente também não vai ter muita diferença. Está aqui, bem preenchido da direita para cá, mas nesse lugar. Nesse lugar aqui, esse lugar da seleção, essa construção aqui, muitas vezes ela é feita com a ajuda do lateral da seleção. Aí por aqui cai um ponta, né? Você tem um dos pontas caindo por aqui. Não pode ser banco. O Veiga poderia ser banco? Poderia. Mas assim, em que momento ele entraria aqui? Porque esse corredor lateral aqui tem Rafinha, tem Antony, tem Rodrigo, eventualmente. E esse lugar aqui é muitas vezes ocupado pelo Neymar, pelo Paquetá, eventualmente também pelo Coutinho. Então, assim, eu não sei se faz sentido. Se o Everton Ribeiro tivesse sendo convocado, aí eu acho que a gente podia questionar, e acho que o Veiga poderia ter entrado no ciclo no lugar do Everton Ribeiro em algum momento. Aí eu concordo. Mas eu acho que esse tempo passou. Agora brigar por isso, assim, me parece brigar por pouco, né? Por pouca coisa. É claro que acho que fica um gosto amargo aí pro Veiga, que vive o melhor momento da carreira dele há 1 ano e meio, 2 aí por baixo. Mas você tem que olhar a função, o que o cara executa no time, o que executa na seleção. E aí você quer um exemplo? O Gabigol foi pedindo passagem para trás, até que foi convocado. Só que ele, na seleção, exerce outra função que não é a do Flamengo. Resultado, as pessoas não viam o Gabigol do Flamengo na seleção, e começou a pancadaria, começou a porrada. E assim, dizer que o Tite não cede ao apelo popular, eu acho que também não é verdade. Ele convocou, por exemplo, Vinícius Júnior, que foi pedido diversas vezes, agora acabou de convocar o Danilo, o Gabriel passou por esse movimento. Então, ele dá as oportunidades, mas é mais lento o ritmo. E, de novo, acho que o Veiga tem uma questão do encaixe ali, do que ele faz no Palmeiras, ia dar para fazer na seleção,
Não sei. E o Hulk, já falei algumas vezes aqui também, não acho nem que deve estar sendo questionado, porque ele entrou num momento específico ali, numa convocação que tinha umas brechas para trazer jogadores do Brasil e levou-se o Hulk ali, mas o Hulk no Atlético, o modelo de jogo do Atlético, que ele exerce no Atlético, não tem nada a ver com o que a seleção joga. Então, afunilou, os nomes são esses, e no geral, assim, com boa vontade, tem 4 vaguinhas aí. No mais, você tem, pelo menos dos 26, na minha visão, 21, 22 definidos. No pior dos mundos, eu acho que tem 5 vagas. O pior dos mundos. Mas, friamente falando, acho que tem 4. Beleza? Tem brecha para você se inscrever aqui no canal e dar o like, né?